Em algum momento, alguém te disse que você era demais, intenso demais, animado demais, barulhento demais. E você simplesmente acreditou e começou a se cortar até caber. Hoje você é fácil de conviver, não incomoda ninguém e é a pessoa mais difícil de encontrar que existe, porque nem você sabe mais onde foi parar. Tem um padrão que quase todo mundo tem e ninguém chama pelo nome. Você foi ficando cada vez mais aceitável com o tempo, mais contido, mais morno, mais dentro da linha, né? E chamou isso de amadurecer, cara, de criar juízo, de ficar mais maduro, até porque parecia evolução. Mas se você olhar de perto, não foi bem uma evolução, foi uma poda, né? Cada coisa que você fazia, cada coisa que fazia você ser você e que alguém torceu o nariz, você simplesmente foi cortando. A empolgação que zombaram, o assunto que te faziam sentir chato, o jeito de ir que alguém imitou, um corte de cada vez, tão devagar que você nem sentiu a faca. Comigo teve um momento marcante, né? Alguém falou, meio de leve, né? Eu era demais, tá ligado? Intenso demais com as coisas que eu gostava. Não foi nenhuma crítica pesada, mas eu baixei a porra da minha cabeça. Concordei por dentro. E comecei a segurar, né? Segurei a empolgação, baixei o volume, fingi menos interesse do que tinha. Achei que tava ficando mais maduro, mas eu tava só ficando menor. E o pior nem é o momento do corte, cara, mas sim aquele que anos depois você procura aquele pedaço pra usar de novo e você simplesmente não acha, porque você apagou tão bem que simplesmente esqueceu que ele existia. A gente confunde duas coisas que não tem nada a ver: amadurecer e se diminuir. E confunde de propósito, porque a segunda é mais fácil e rende elogio. Amadurecer de verdade é integrar, aprender a usar sua intensidade na hora certa, tá ligado? Não arrancá-la, mas sim ganhar controle, não perder um pedaço. Se diminuir, por outro lado, é o contrário, cara. É cortar fora o que é difícil de carregar para não ter o trabalho de aprender a carregar. E a tese do vídeo é essa. Muito do que você chama de eu cresci, foi só eu me apaguei para não incomodar. Você não ficou mais maduro, você ficou mais palatável e pagou com os pedaços de você que davam cor à coisa toda. Você reconhece o mecanismo, porque ele é elogiado. Ninguém te pune por se apagar. Eles te aplaudem. Nossa, como você tá centrado. Amadureceu bastante. O prêmio vem exatamente quando você entrega mais um pedaço. Por isso é tão fácil continuar. E o que você tá fazendo, no fundo, é terceirizar quem você é. Você deixa a reação dos outros decidir o que fica e o que sai de você. John Stuart Mill escreveu sobre isso num livro inteiro sobre liberdade e cravou: aquele que deixa o mundo escolher por ele o seu plano de vida não precisa de nenhuma faculdade além da imitação, como a dos macacos. Presta atenção no que isso quer dizer, cara. Cada pedaço que você cortou simplesmente porque os outros não curtiram foi uma decisão sua entregue pra eles. Você não amadureceu um plano de vida próprio. Você imitou o molde que menos incomodava. E molde não tem cor, não tem cheiro e não tem graça. O resultado é uma pessoa que funciona em qualquer ambiente e não vibra em nenhum. Você virou compatível com tudo e apaixonado por nada, cara. Encaixa em toda mesa
e não é lembrado em nenhuma. Mas por que a gente corta justamente os pedaços mais vivos, né? Porque a intensidade é sempre a primeira aí. Porque os pedaços mais vivos são os mais expostos. A empolgação sincera, a paixão por algo, a intensidade são as partes suas que mais aparecem, que mais podem ser julgadas, ridicularizadas, achadas demais, né? Apagar elas é se esconder sem parecer que está se escondendo. É mais fundo que simplesmente timidez. É que se você por inteiro te deixa visível. E visível, você pode ser rejeitado pelo que realmente é. Não por um erro, mas por você. E isso apavora, cara. Então você entrega uma versão reduzida, segura, que se der errado, a culpa não é sua, tá ligado? Você pode falar pra si mesmo, eu nem tava sendo eu mesmo. O Kierkegaard passou a vida estudando o que ele chamou de desespero e chegou na forma mais silenciosa dele. A forma mais comum de desespero é não ser aquilo que se é. Repare que ele fala desespero, não em tristeza passageira. É um desespero quieto, que não grita, que você carrega achando que é só cansaço ou tédio da vida adulta. Mas é isso, a angústia de ter se abandonado aos poucos para caber num lugar que nem era tão bom assim. E o custo é o mais cruel de todos porque é invisível. Você não perde o emprego, não levou um fora, não teve uma tragédia. Você só foi silenciosamente deixando de ser. E um dia percebe que construiu uma vida inteira do tamanho do que os outros aguentavam de você e esqueceu de perguntar se você aguentava. Então, o que acontece quando você para de se cortar? A virada não foi virar uma pessoa autêntica de palco, tá ligado? Gritando pra todo mundo que agora eu sou o mesmo. Isso é só apagamento ao contrário. Performance pra plateia de novo. Foi mais quieto. Foi parar de pedir licença pra ter interesse nas coisas. Eu comecei pequeno. Deixei a empolgação aparecer de novo quando falava do que eu gostava, sem baixar o volume previamente. Parei de checar a cara dos outros antes de me animar. E descobri uma coisa óbvia, que eu tinha simplesmente esquecido. A maioria das pessoas nem liga, cara. O julgamento que me fez apagar por anos existia muito mais na minha cabeça do que na realidade. E teve um efeito colateral que eu não esperava. As pessoas que ficaram foram as certas. Quando você ocupa seu tamanho de novo, quem gostava de você pequeno se incomoda. Quem gosta de você inteiro aparece. Você troca uma multidão morna por algumas pessoas que curtem a versão real. É uma troca boa, mesmo doendo no começo. O ponto não era voltar a ser o de antes, porque parte do apagamento até tinha coisa que precisava mudar mesmo, tá ligado? Era reaprender a diferença entre lapidar e amputar. Lapidar é tirar o excesso para revelar a forma. Amputar é tirar a forma para não ter o trabalho de lidar com ela. Você andou amputando e chamando de lapidar. E isso tem um nome e cruza dois pilares do canal. Lá no vídeo sobre identidade, a gente falou que você não se acha, você se constrói. Esse aqui é o outro lado da mesma moeda. Além de construir, tem o que você desconstruiu sem perceber. Identidade não é só o que você ainda não virou, é também o que você apagou achando que devia. E cruza direto com o princípio 3. Validação não vota. Você se apagou para uma plateia que não arca com nada da sua vida. As pessoas para quem você ficou menor
não vão viver seus dias, não pagam suas contas, não sentem seu vazio às 10 da noite. Você entregou a elas o poder de te editar e elas nem sabiam que tinham esse poder. A coisa prática para amanhã é pequena e específica. Pensa em uma coisa que você fazia e parou de fazer porque alguém torceu a porra do nariz. Um jeito de falar, uma paixão, uma intensidade, cara. Traz uma de volta essa semana. Num lugar seguro, né? Obviamente. Não pra provar nada pra ninguém, mas pra lembrar que ela ainda existe aí dentro. Volta naquele pedaço de você que sumiu. Você sabe qual é. Talvez mais de um, né? A coisa que te fazia sentir demais e que você foi baixando até virar quase nada. Ele não morreu. Ele tá esperando do mesmo jeito que ficou desde o dia em que você desligou pra caber num lugar que talvez nem exista mais. A pergunta não é se você consegue ser aquilo de novo. É se você ainda lembra que um dia foi. Nietzsche resumiu numa ordem de 3 palavras o trabalho de uma vida inteira. Torna-te quem tu és. Repare que é um comando, não um convite. Você não vai se encontrar, tá ligado? Você não vai se encontrar parado, esperando lembrar quem era. Você vira quem você é, agindo como quem você é, deixando a intensidade voltar, ocupando espaço, incomodando quando precisar. Não para ser demais, mas para parar de ser de menos. E a pergunta que fica é essa: quanto de você foi apagado para caber? E quem exatamente pediu por isso? Seja retardado.